Foi, Josi. Boa tarde, então vamos começar a nossa live aula de hoje da disciplina de Introdução à Epistemologia, 17 de setembro de 2020, com o tema Epistemologias Femininas, com a palavra a professora Betina. Então, boa tarde a todas. Não sei se o Caleb está por aí também, boa tarde. Então, vamos dar início à nossa aula de epistemologias feministas e quero primeiro dizer o porquê epistemologias feministas no plural, né? Porque nós temos diversas epistemologias, não uma única só, diversas correntes diferentes, e então seria muito redutor eu tratar esse tema como sendo epistemologia. E mesmo quando a gente está nessa área, a gente utiliza epistemólogas diferentes. Então, sempre o termo ele precisa vir no plural, tá? Então, retomando ali o que vocês falaram da professora Diana Máfia, ela é argentina, uma pesquisadora argentina, filósofa, estuda as questões das epistemologias feministas, e ela tem esse artigo que vocês fizeram, a leitura que trata da epistemologia feminista da ciência. Então, a gente tem epistemologias feministas de outras áreas também, né? Josi, se passa para mim? Eu estou passando aqui no... Então, aqui está a professora Diana, sempre é importante, né, a Josi traz isso e eu adotei para a minha vida também, trazer a imagem da pessoa, porque até dentro da própria epistemologia, ou da epistemologia feminista, a gente tem a teoria da epistemologia, ela diz assim, que os indivíduos, né, os sujeitos do conhecimento, o pesquisador, eles são corporificados. E ao serem corporificados, eles são responsáveis pelo conhecimento que produzem. Então, quando a gente coloca a imagem, o nome completo da pesquisadora, pesquisador, filósofo, enfim, a gente de uma forma, a gente está corporificando, está dizendo assim, olha aqui, estão vendo essa pessoa, ela é de carne e osso, ela é uma mulher, ela é argentina, e ela é filósofa, ela é vinculada à Universidade de Buenos Aires. Então, eu estou dizendo assim, quem é essa mulher? Aonde está essa mulher? Né? E vocês também, eu vi os resumos que vocês encaminharam, todos vocês fizeram, né, uma pequena síntese falando um pouquinho dessa pesquisadora. Josi, passa. E ficou eu passando aqui. Mas como eu falei ali no início, a gente não fala de uma única epistemologia, porque a gente tem um conhecimento nessa área bastante diverso, e é um conhecimento que muitas vezes alguns deles concordam um com os outros e outras vezes não. Né? Algumas vezes eles vão de encontro, outras vezes ao encontro esses conhecimentos. Então, tem críticas, tem muitos debates entre essas epistemólogas, e dentre elas, as que eu conheci ainda no momento em que eu estava fazendo meu doutorado, é a Ellen Longino, a Harding, a Harvey, a Evelyn Fox Keller. Então, essas 4 pesquisadoras, eu inclusive utilizei elas para minha tese, para discutir um pouco dessas questões de gênero e de epistemologia no conhecimento da biologia e na formação de professores. Só que depois, amadurecendo também as pesquisas, eu percebi que elas não dão conta, eu também acho que nunca nenhuma vai dar conta de tudo, né? A gente precisa de vários pensamentos distintos, porque a gente está trabalhando com questões muito complexas. Mas essas outras pesquisadoras, a Máfia, que estava na imagem anterior, a Maria Lugones, que também é argentina, a Bell Hooks, ela é norte-americana, mas ela vem do feminismo negro, né, com todas as discussões do feminismo negro. A Gayatri Spivak, que é indiana, então ela vem também com as discussões do subalterno, ela tem esse livro aqui que é bem interessante,
que questiona, né, pode o subalterno falar? Então, a gente vai estudar um pouquinho a ideia da Harry, que a gente tem que ser corporificado, que a gente tem que falar de um determinado lugar. Aí a Spivak faz uma crítica, mas tudo bem, vocês falam num determinado lugar, mas quem que pode falar desse lugar? Será que todo mundo pode falar? Então, elas vêm com outras questões também, tirando essa questão do conhecimento produzido num determinado eixo, que é o eixo europeu e norte-americano. Então, conhecimento sempre produzido lá. Então, se vocês olharem essas 4 primeiras mulheres, elas são corporificadas de que maneira? Todas mulheres brancas, todas elas são americanas, de universidades super conceituadas nos Estados Unidos, né? Filósofas e biólogos, acho que só a Longino que não é bióloga, e que o conhecimento produzido por elas foi lido no mundo inteiro. Não estou dizendo que o conhecimento delas não é válido, elas produziram coisas interessantíssimas, mas depois veio as outras epistemólogas feministas, né, de outras regiões do mundo e começaram, e com outros olhares, como por exemplo a Bell Hooks, e começaram a questionar elas também, falando assim, mas vocês estão falando de um conhecimento científico produzido pelo homem, branco, heterossexual, machista, mas vocês estão produzindo um conhecimento que é da mulher, branca, norte-americana, né? Então vamos começar a abrir essa forma de pensar, vamos ampliar, vocês estão fechando também, vocês não estão abrindo. E elas trouxeram questões muito interessantes e que hoje, se você ler as pesquisas mais recentes da Harvard, por exemplo, elas incorporam muitas coisas que a Bell Hooks traz, que a Spivak traz, porque realmente ampliou o leque de discussões filosóficas delas com essas críticas. Então, não são críticas ruins, destrutivas, mas são críticas para você pensar naquele conhecimento que está sendo produzido e tentar deixar esse conhecimento o melhor possível, né? Então, é bem interessante essas discussões e por isso que a gente também não se mantém nessa área, quando a gente trabalha com as epistemologias feministas, com uma única autora, mas a gente, claro, que vou fazer uma dissertação, de repente eu tenho uma autora que é mais central para mim, mas a gente procura trabalhar com uma gama de pensamentos bastante distintos, diferentes, né? Josi, pode passar. Se vocês quiserem ir escrevendo alguma coisa aqui do lado, eu estou vendo vocês, eu já vou acompanhando, a gente já vai fazendo essa discussão no momento. Bom, uma coisa que eu encaminhei para vocês nos vídeos, e eu acho que a Rita faz isso de uma forma bem bacana, e depois quem tiver dúvida assiste o vídeo dela também, mas é a questão ela fala um pouco dessa terminologia de gênero, que é entendida de diversas maneiras. Se você falar gênero, as pessoas podem entender gênero musical, gênero literário, e que não está equivocado, tá certo, né? Tá falando de um determinado contexto. Mas assim, quando nós, dentro da epistemologia feminista, tratamos de gênero, a gente está falando das relações que acontecem em corpos marcados, masculino, feminino, e essas relações são relações de poder, né? Um poder em que o masculino detém o poder, né? Na maioria das vezes, porque depois vocês vão ver que tem outras epistemólogas que dizem que também não é bem assim, né? Mas dessas relações de poder que existem entre homens e mulheres, tá? E o sexo, algumas autoras também diz que o sexo é biológico e o sexo é marcado no momento do nascimento. Agora, se vocês usam, por exemplo, a Butler, não sei se alguém consegue ver, não? Ó, a Butler, que ela fala dos problemas de gênero, ela vai dizer assim, não, gente, vocês estão equivocados, o sexo também não é só biológico, o sexo também é uma construção social, o gênero não é só social, é biológico também. Então, vocês estão fazendo o quê? Oposições binárias entre dois termos.
vocês estão dizendo que sexo é biológico e que gênero é cultural, que gênero é uma construção, e que sexo se dá ao nascimento, e essas coisas não acontecem, porque nós que nomeamos quando uma menina nasce com vagina, que ela é menina. Então, é uma nomeação social, é uma convenção social, isso não é biológico. Né? E também sempre de maneira muito binária, né? Homem, mulher, mas a gente na biologia não existe só homem e mulher. Se vocês ficarem numa maternidade esperando o nascimento de crianças, vocês vão ver muitas coisas lá, não só uma vagina e um pênis. Né? E além de não só ver uma vagina e um pênis, vocês vão ver vaginas e pênis de diversas formas. Então a gente classifica, né? Isso é uma classificação biológica, de uma maneira muito determinista e de oposição, homem e mulher, e fora disso, parece que nada existe na nossa sociedade. Então, são várias problemáticas que tem também em relação a esses termos, a sexo, gênero, né? Tem um médico até que fez classificação de, por exemplo, de gênero de mais de 16 tipos, né? Então, claro que classificar as pessoas não é bacana, mas às vezes para os estudos isso é necessário para que a gente tenha um entendimento de localização, né? Porque a nossa ciência funciona dessa maneira. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa em relação ao sexo, gênero, ok? E depois olhem o vídeo que eu postei lá da Rita, ele é muito bacana, ela é muito divertida e assim, super coerente também, ela é uma estudiosa, né, ele na verdade, não é ela só se transveste na hora da apresentação, mas então ela é da área da sociologia e ela faz várias discussões de várias áreas, quem não conhece ela, assistam, sigam o canal dela, eu acho interessante. E assim, uma questão que muitas vezes me questionam, né? Mas por que falar de gênero? O que tem a ver gênero com biologia, com física, com química, com matemática, com pedagogia? O que tem a ver gênero? Eu penso assim que é uma das questões mais sensíveis do gênero, das relações de gênero, é a violência. Mas não é a única, né? E daí aqui eu trago para vocês a violência, por exemplo, física, que é uma violência que mata pessoas, né? Então eu coloquei ali no Brasil, para mim ele está meio pequeno, nos Estados Unidos, 11.766 mortes por violência doméstica de 2001 a 2012, né? E no Brasil, o número de homicídios ocupa a 7ª posição numa lista de 84 países. Então, o nosso país é extremamente violento contra as mulheres. De 80 a 2010 foram assassinadas mais de 92 mil mulheres. Então, é um número assim muito grande, e isso que a gente está falando de uma violência física, mas ela não é a única. A gente tem a violência verbal, a gente tem a violência sexual, a gente tem as violências, né, cotidianas que nos rondam, de ter medo de andar na rua, de não sair de determinados momentos, né? Às vezes as pessoas, igual a Josi comentou ali, mas na matemática a gente não diferencia ninguém. Tem homens que dizem assim, não, esse negócio de machismo já era, hoje em dia não existe mais, né? De violência, de machismo, isso não existe. Aí eu pergunto para qualquer mulher, se ela estiver à noite, andando na rua, numa rua escura, vazia, e escutar passos atrás dela. Imaginem essa situação. O que a gente faz? A gente começa a apertar o passo e andar mais rápido, porque a gente fica com medo. Né? E quando a gente percebe que a pessoa que está atrás aperta o passo também, o que a gente faz? Aperta mais o passo ainda, né? Até corre. E se a gente vê que não dá conta, que parece que aquela pessoa vai alcançar, e a gente olha para trás, e quando olha para trás, vê que é uma outra mulher desesperada querendo ficar perto da gente, não dá um alívio? Quando a gente olha para trás e percebe que não é um homem, dá um alívio. Primeira coisa que acontece é um alívio. Né? Então, se a gente for pensar nisso, a nossa sociedade é bastante doente, porque a gente tem medo dos homens, e homens são 50% da nossa população, e nós temos medo. Né? E isso eu estou dando um exemplo de alguém na rua que a gente não conheça,
Agora, tem muitas mulheres que têm medo das pessoas que moram dentro da casa delas, que dormem na mesma cama que elas. Então, assim, as questões de gênero são difíceis de pensar, difíceis de falar, mas é necessário, né? A gente precisa falar, a gente precisa pensar e se colocar no lugar de outras mulheres, porque todas nós, de alguma forma, a gente sofre preconceitos, discriminações, mas tem mulheres que muito mais, né? Muito mais do que nós. Então, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres analfabetas. Então, a gente tem que pensar assim que tem uma gama enorme de mulheres. Eu não sou elas, mas sou solidária a todas, né? Medo e muitas têm raiva de um modo geral por traumas. É muito evidente nos tempos atuais. É verdade, Eli. Pode passar, Josi. Josi? Josi, não tá me ouvindo? Não, eu tô, mas não tá passando? Não, você tá por que falar de gênero? Ah, tá. Agora passou. Estranho. Então, agora foi. Uhum. Aí vou. Não, agora volta. Esse, tá certo. Então, assim, para a gente entender, eu falei no início, eu vou passar rápido por isso também, para a gente entender um pouquinho esse movimento. Quando a gente pensa no feminismo, o feminismo surge nos Estados Unidos e na América do Norte. Por que surge o feminismo? Mulheres brancas de classe média foram para as ruas pedir o direito a voto, tá? A voto, a entrar nas universidades, questões relacionadas a esse contexto. Elas impediram, isso é importante a gente saber, né? A Bell Hooks, que fala sobre feminismo negro, teoria feminista negra, Bell Hooks, elas impediram as mulheres negras de participarem desse movimento, porque elas achavam que se as mulheres negras entrassem no movimento, iria desvirtuar o que elas queriam, as buscas delas, e que as mulheres negras tinham, né, fazer a luta delas, mas não se misturar com a luta das mulheres brancas. E então elas impediram isso naquele momento, né, de unirem forças entre todas as mulheres. Então também a gente tem que pensar quando a gente fala do feminismo da década de 60, antes ainda da década de 60, essa década de 40, ele foi um feminismo bem excludente. Ele foi um feminismo para algumas mulheres, né, e que também pediam o direito de trabalho. Elas queriam trabalhar fora de casa, mas as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo fora de casa. Elas trabalhavam em casa e fora de casa porque elas eram as empregadas domésticas dessas mulheres brancas que solicitavam o direito do trabalho, né? Então, até um filme que eu coloquei ali para vocês assistirem, Histórias Cruzadas, fala um pouco dessa nos Estados Unidos muito forte, né, essa diferenciação entre mulheres brancas da classe média e mulheres negras. Elas eram extremamente maltratadas e não podiam ir no banheiro da casa. Assistam, o filme é bem interessante. Bom, e essas mulheres, então, desse movimento inicial do direito ao voto, também tem um filme, As Sufragistas, que fala desse movimento. Elas tiveram, né, elas lutaram, conseguiram o direito ao voto. Então, para a gente ter uma ideia, as mulheres brancas conseguiram direito ao voto, depois os homens negros conseguiram direito ao voto, e só depois, muito mais tarde, que as mulheres negras conseguiram o direito ao voto também. Então, a gente tem aí uma escala também, né, de situação, de situacionalidade. Não está todo mundo no mesmo lugar. Quando eu falo de mulheres, não, a gente não pode falar de uma mulher genérica, porque senão eu faço como fazer a ciência positivista. Falo de um homem que está num determinado lugar, como sendo o homem universal. Então, da mulher, eu também não posso falar da mulher universal, porque senão a mulher universal, ela é branca, ela é hétero e ela é europeia, né? Ou da América do Norte.
É estranho, né, Laila, mas é uma hierarquia que acontece até hoje no Brasil, bastante velado, mas acontece também, né? E a gente precisa de muitas políticas afirmativas para que todas as mulheres tenham possibilidade em estar em diversos espaços, porque não é todas que têm ainda. Quando nós, mulheres da classe média, falamos, nós estamos falando de um lugar privilegiado, e a gente tem que entender esse nosso privilégio também, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho da Dona Haraway, agora entrando na parte de epistemologia e de como ela pensa a questão de construção de conhecimento e do conhecimento científico, né? Então essas epistemólogas, elas fazem diversas críticas e daqui a pouco a gente vai passar para as críticas, falando um pouco do que elas criticam na ciência. Mas eu vou começar pelo que elas, pelo que não elas, né, mas a Haraway propõe. E daí dentro dessa proposta também tem ideias de outras epistemólogas. Mas o que a Haraway propõe? Ela diz assim, que todos os saberes eles precisam ser localizados. Eles não são um saber de qualquer lugar, mas é um saber localizado num determinado tempo, num determinado espaço, numa determinada situação. E os sujeitos desse conhecimento, numa perspectiva feminista, eles são corporificados. Então, é um conhecimento que é produzido por alguém, não é um conhecimento do além, do nada, mas é alguém que está produzindo esse conhecimento. Então, para essa teórica, ela diz assim, que corporificação significa localização. E, nesse momento, eles questionam, então, essa ideia de homens e mulheres genéricas universais. Então, quem são as pessoas que produzem conhecimento? Por que elas produzem o conhecimento nessa perspectiva? Porque elas estão localizadas, elas são corporificadas, né? E quando eu digo assim, localizadas, tanto fisicamente como epistemicamente, porque eu tenho um referencial teórico, uma linha teórica que eu sigo. E o que eu sigo? Né, uma localização epistêmica e física. Onde eu estou? Eu estou na Europa. Qual universidade? Tal universidade. E quais são os autores, né, as teorias que me dão sustentação para eu produzir um conhecimento? Então, todo pesquisador, pesquisadora, ele é situado epistemicamente e fisicamente. Ele está num lugar e tem as suas teorias de base, né? E daí, a Harry diz assim, que quando a gente tem essa concepção de pesquisador, pesquisadora corporificada, localizada, a gente pensa no conhecimento científico como parcial, então ele nunca é total, nunca é um conhecimento verdadeiro e fechado, mas ele sempre é parcial, né? E responsável, porque eu sei quem produziu e de que maneira que está produzindo, em que referencial teórico está pautado, né? E essa que é a promessa, digamos assim, da epistemologia, das epistemologias feministas de objetividade. Então, o conhecimento científico, ele é objetivo para as epistemólogas feministas, né, pensando na Harry, ela diz assim, ele é objetivo, só que ele é parcial e por ser parcial, responsável, ele nunca é um conhecimento total. E aí a gente rompe, né, com uma dicotomia entre sujeito e objeto do conhecimento, e estabelece um vínculo entre esses dois. Aí a gente tem que pensar também na questão dos outros epistemólogos que nós trabalhamos anteriormente, né? Então eles vêm numa contracorrente daquela epistemologia positivista. E eles também dizem, né, o conhecimento, ele é uma construção social. Então todos eles vêm com essa mesma ideia da epistemologia feminista. Inclusive, todas as epistemólogas feministas leram muito o Feyerabend, que a gente estudou na aula anterior, porque ele propõe uma visão nova, né, para esse período, que faz com que também a epistemologia feminista
utilize ele como fonte de inspiração. E ele, inclusive, por algumas feministas, ele é acusado de nunca ter falado das questões de gênero, já que ele falou de tantas coisas, e por que ele não falou das questões de gênero, né? Ele, o próprio Foucault, né, que tem em algumas das escritas dele, depois ele faz a história da sexualidade e aí ele comenta. Mas, agora deixa eu ver o que eu estava falando, que eu me perdi. Ah, tá. Porque, o que tem de diferente, então, as epistemologias feministas dessas proposições? É esse olhar para o gênero nas pesquisas científicas, que as outras não tinham, né? As outras propostas de pensar em Popper, em Kuhn, em Lakatos, então eles não tinham esse olhar específico para as questões de gênero que estão permeando o conhecimento que é construído. Eles falavam que tinham questões sociais que permeavam e que interferiam na produção do conhecimento, mas não especificamente nessas relações de gênero e da mulher na ciência. Tá ruim o som? Tá. Aí, essa epistemóloga, ela também fala do repensar, né, o sujeito e objetos do conhecimento. E eu acho interessante quando a Harry fala assim, né? E isso dá para a gente pensar bastante lá na ideia positivista de construção do conhecimento, né? O truque mítico dos deuses de ver tudo de lugar nenhum. Então, quem está vendo, quem sou, de onde estou falando, né? Isso para eles não interessava, interessava o conhecimento que era produzido. Então, fala, explica um objeto, explica um fenômeno, mas de lugar nenhum. A gente não sabe quem é, como é, por que veio, né? Mas se explica aquele fenômeno. E é um olhar não marcado, então ela diz de um sujeito descorporificado, herdado lá do Descartes, um sujeito livre de influências e determinações externas, um sujeito purificado, que nega um corpo, mas que no bem da verdade é masculino e branco. Então, essas são as críticas que elas fazem em relação à produção do conhecimento científico. Então, criticam também um conhecimento que não é localizável, por ser irresponsável, pois não se pode chamar a prestar contas. Então, muitas vezes a gente escuta, né? Ah, mas o pesquisador, ele só produziu aquele conhecimento. Ele nunca imaginou na vida dele que iam fazer a bomba atômica a partir daquele conhecimento. Ou ele nunca imaginou que iam utilizar a bomba atômica com o conhecimento que ele produziu, e outros conhecimentos, né? Então, quando a gente produz um conhecimento, para a epistemologia feminista, tem que ser um conhecimento corporificado e responsável. Então, eu tenho que dizer onde eu estou, quem eu sou, e que eu sou responsável por esse conhecimento. E claro que o pesquisador, ele sabe que a partir da das suas pesquisas e do que essas pesquisas podem promover na sociedade, o que elas podem, até onde elas podem ir ocasionar, né? Claro que as outras pessoas vão fazer uso desse conhecimento, mas nós temos uma noção de que tipo de usos podem ser feitos, né? A gente não é, o pesquisador não é um ser alienado. Muitas vezes, né, alguns teóricos criticam a epistemologia feminista de relativismo, né? Então, até por isso que o conhecimento para as epistemólogas feministas ele é considerado parcial. Então, a Harry também rebate isso, né? Que a perspectiva feminista, ela também é hostil a relativismos e holismos. Então, o relativismo é aquela ideia de olhar, relativismo são ambos truques dos deuses, né, que prometem uma visão de toda parte, no caso da totalização, e de lugar nenhum, no caso do relativismo. Ambos negam o interesse de posição e impossibilitam ver bem. Então, tem todo também uma escrita das epistemólogas feministas rebatendo essa questão de serem julgadas como relativistas. Pode passar, José.
E eu acho, assim, bastante interessante, porque ela se detém, de um modo geral, todas, né, nos conhecedores, conhecedoras. Quem são esses conhecedoras e conhecedoras? E falam muito também de se dar a visibilidade a pessoas que não tiveram oportunidade de produzir conhecimentos, pessoas com outros olhares, que possam olhar o mundo de diferentes lentes e produzir um conhecimento fora desse eixo de dominação, né? Então, é uma questão que a Bell Hooks traz, quando ela traz, assim, das mulheres negras, que as mulheres negras, elas conseguem, da sua marginalidade, dar um olhar para a ciência nas diversas áreas do conhecimento, um olhar que, por exemplo, uma mulher branca não consegue, porque ela nunca viveu, ela nunca esteve naquela situação da mulher negra. Então, só a mulher negra vai poder olhar para a filosofia, para a biologia, para a física, para várias áreas do conhecimento daquela localização que ela tem. E quando a gente retira essas mulheres, ou não precisam ser só mulheres, né, mas os subalternos, como a Spivak chama também, desses lugares de produção do conhecimento, a gente está tornando essa ciência mais pobre, porque a gente está deixando uma ciência com uma visão única, né, uma ciência que tem uma visão centrada num único aspecto, né? Então, todas, de alguma maneira, discutem muito essas questões do conhecedor e conhecedora, né? A Spivak faz uma reflexão diferente, mas que eu acho, assim, que é super válida, porque dá uma cutucada em todas as outras, dizendo assim, né? Pode o subalterno falar? Será que não pensar nos nossos indígenas? Será que o nosso indígena tem a possibilidade de entrar na universidade, fazer uma universidade, se transformar num pesquisador e o conhecimento dele ser ouvido, ser escutado, ser válido? Né? Então, ela diz assim, que ainda falta muito para isso, que ainda falta muito para a gente conseguir ter todos esses olhares que nós estamos teorizando, e que muitas questões ainda precisam ser discutidas para que esse subalterno seja realmente ouvido. Então, são discussões, assim, bastante interessantes, bastante fortes, porque às vezes, assim, dá a impressão a gente não vai sair desse eixo de dominação nunca, né? Mas também, por outro lado, vendo todas essas escritas e essas discussões, a gente já está saindo de algum lugar, né? A gente não está em lugar nenhum, a gente está saindo, essas discussões estão sendo feitas, né? Acho que dá para passagens. Pessoal, querem fazer algum comentário? Eu vi lá na primeira parte, não sei se a Laila está aí, e com o texto dela próximo dela, mas ela fez uma síntese bem bacana logo no começo, em que ela fala a primeira parte do texto da máfia, que a máfia fala da mulher na ciência. Você está por aí, Laila? Estou aqui, professora. Só um minutinho que eu vou abrir o texto aqui. Então tá. Opa, a Laila saiu, será? Então, enquanto a Laila acha lá, eu vou fazer essa discussão, porque uma das críticas, Laila, quando estiver por aí, só abre teu microfone que eu passo a palavra para você. Ok, só um minutinho que eu estou procurando o texto, eu já abro. Tá, na hora que você achar, é aquela partinha que fala das mulheres ali, aquelas três, que você cita as três categorias que a máfia fala. Se você quiser fazer aquela leitura, daí a gente vai discutir. É um parágrafozinho. Quanto a Laila acha lá, então, assim, as críticas em relação à ciência, elas começaram, né, inicialmente, a entrada das mulheres na ciência. Então, assim,
não tem mulher na ciência, as mulheres precisam participar da ciência para a produção de uma ciência diferente. Então, inicialmente, você começou dessa forma, e isso também muito próximo dos movimentos feministas, né? Então, a gente tem que pensar, pode falar, Léa. Então, a segunda parte, né, onde fala assim, aqui ela destaca que a ciência era quase exclusivamente masculina, uma justificativa de negar a capacidade de pensar da mulher, impedindo a participação não apenas das mulheres, como também de homens indígenas e afrodescendentes. Uhum. Um ponto de vista totalmente androcêntrico, onde apenas o modelo masculino é o que representa o coletivo. Sendo assim, dificilmente verá uma relação entre mulher e a ciência. A epistemologia feminista é vista como uma ideologia ou crítica social. Ela acredita que a ciência deva ser considerada em seu duplo aspecto de processo e produto e que ambos são discriminados pelos seus gêneros ou sexo. O desafio do feminismo é mostrar a ligação entre os dois. E não tinha uma parte que você escreve do conservador, liberal e não, do radical? Tem sim. Já vou pegar aqui ele de novo. Josi, está passando outro texto aqui para nós. Deixa eu achar aqui. De arte. Aqui. Isso, agora voltou. Mulheres como sujeito da pesquisa nos remete a 3 pontos de vista. Um conservador, em que as mulheres não podem fazer ciência tão bem quanto os homens. O liberal, em que vê a ausência das mulheres na ciência como questão de acesso à educação e emprego. E, por fim, o radical, em que não basta a mulher seja cientista, tem que abrir a ciência em uma vontade de mudar. O que realmente busca é uma ciência que permite a multiplicidade, a sobrevivência produtiva das diferentes concepções de mundo e suas correspondentes estratégias. Isso mesmo. Então, eu queria chegar nesses 3 pontos que a Laila coloca na síntese dela, né? Que é a ideia conservadora, obrigada, Laila. Por nada, ela vem numa perspectiva em que a mulher não poderia fazer ciência, ela não poderia estar na ciência, e muitos estudos, inclusive da biologia, corroboraram com isso, dizendo que nós não tínhamos a capacidade, que nós éramos muito mais emoção do que razão, emoção não combina com ciência, e diversas características físicas e biológicas nossas, que nos retiraram desse campo de construção do conhecimento, porque nós não tínhamos capacidade e características para a construção do conhecimento científico. Então, essa ideia a máfia traz como conservadora, né? As mulheres não poderiam estar na ciência, não deveriam estar. E isso não faz tanto tempo assim. Então, se na biologia a gente pensa, a esposa do Darwin, ela sempre foi auxiliadora do Darwin. Ela estava junto com ele, auxiliando ele a produzir conhecimento, mas ele era o pesquisador. Depois, quem quebra um pouco com isso eu estou falando de um eixo europeu, Estados Unidos, né? Marie Curie, ela quebra um pouco com isso, mas também ela quebra com isso porque o esposo dela, o Pierre Curie, ele dá oportunidade para que ela esteja naquele espaço e seja ouvida, né? Era uma cientista brilhante, né? Foi a única que ganhou 2 prêmios Nobel, mas ela estava onde estava porque também ela foi permitida isso, né? Então era uma ideia muito conservadora de espaços, a mulher não pode estar aqui, né? Então na universidade, junto com Marie Curie, tinham outras mulheres também, mas elas eram auxiliadoras, elas não eram pesquisadoras, elas não participavam das decisões das universidades. Então, por muito tempo, se foi pensado dessa forma. Mas a gente pensa que isso também não terminou. Quando a gente pega alguns países do mundo, as meninas não podem nem ir para a escola. Ainda não se pode ir para a escola hoje, nos dias atuais.
quem dirá ser cientista, produzir conhecimento, né? Então, eu penso que para qualquer pessoa, seja ela mulher, seja homem, se ela for, se for retirado os direitos de educação, de acesso, ela nunca vai conseguir, isso se torna difícil para qualquer um, né? Então, essa era uma ideia conservadora. A ideia liberal é a ideia de que se as mulheres, então, se tem mulher na ciência, o problema está resolvido, digamos assim, né? Aí nós resolvemos a questão da equidade, então a gente vê muita pesquisa relacionada a isso também. Na física ainda não, mas vamos pensar em outra área do conhecimento. Na medicina, por exemplo, na medicina já se tem uma quase igualdade entre homens e mulheres que se formam. Ah, que bom. Então, o problema lá está resolvido, né? Já tem uma quantidade de homens e mulheres nesse espaço. Mas não é bem assim, né? A máfia critica muito isso, porque não basta, aí vem a posição radical, que diz, não é só isso que interfere, não é só ser a mulher, ou quais as mulheres, também a gente tem que pensar, né? Que estão nesse local de produção do conhecimento. Mas é ter a vontade de se produzir um conhecimento distinto, um conhecimento diferente, saber da sua localização, da sua corporificação, para a produção do conhecimento, e não entrar no ambiente masculino e continuar produzindo conhecimento nesse mesmo modelo, né? Nesse modelo masculino. Então, essa é a crítica, e essa é uma crítica que a tendência radical faz. Então, ela traz essas três, mas tem outras tendências também, conservador, liberal e radical, né? Até hoje a gente tem na ciência áreas que são consideradas mais masculinas, mais femininas, então a biologia, a física masculina, a engenharia masculina, e quando a gente pega aquelas áreas que estão mais relacionadas ao cuidado, são mais femininas, enfermagem, pedagogia, dentro da medicina mesmo que eu citei anteriormente, a gente tem áreas assim que são consideradas mais masculinas, cirurgiões, a área de cardiologia, você vai encontrar mais homens do que a área de pediatria, dermatologia, você encontra muitas mulheres. Também tem uma diferenciação dos espaços ocupados, e isso daí, se utilizar Foucault para fazer esse tipo de análise, também está relacionado muito à questão de saber poder. Então, onde tem muitos homens no saber, você tem mais poder também. E quanto mais feminilizado fica uma determinada área, menos poder ela tem e menos ela é importante. Então, se a gente pegar a pedagogia tinha alguns anos atrás que eram só homens professores, né? A gente quase não tinha ideias. Até hoje a gente escuta o discurso na escola, às vezes com outros professores. Antigamente o professor era bem tratado, antigamente o professor era doutor, antigamente o professor era... Mas porque era uma profissão muito masculinizada. Quando as mulheres começaram a entrar nesse campo, ela começou a ser desvalorizada também. Então tem uma autora, Louro, que faz a história das mulheres na licenciatura e nas pedagogias. Ela diz assim que quando as mulheres foram entrando nessas áreas para ser professoras, a área foi se desvalorizando, né? Veja que triste. Bom, e a contribuição, então a máfia, né, essa é uma parte que eu tirei ali do artigo da máfia, a contribuição das várias mulheres na ciência não é apenas justo para nós, assim como nos eliminar da ciência não é uma perda somente para nós, é uma perda de todo o conhecimento humano e para a democracia. Então, toda tentativa hegemônica é politicamente opressora. Pode passar, Josi. Gente, falem alguma coisa, vocês estão muito quietinhos, tá chato? Bom, também elas criticavam o próprio conhecimento, além dessa questão da mulher estar, não estar na ciência, né? A relação do próprio conhecimento científico. Então, a ciência, ela nos disse, e nos diz ainda, né? Quem nós somos, como nós sentimos, como que a gente deve dar à luz. Então, se a gente vai fazer as leituras da área
dos conhecimentos produzidos na área da medicina são terríveis, gente. A gente pensa assim, o que fizeram com o nosso corpo, o que fizeram com nós, como falaram para nós agir, pensar, né, dar à luz, como ou não pensar, porque também, né, tinha momentos que a gente podia pensar, em outros momentos não. E muitas verdades, né, foram construídas sobre nós e influenciaram a nossa vida, influenciam a nossa vida e determinam os nossos lugares sociais. Então, esses conhecimentos da área da medicina, da área jurídica, da religião, que foram sendo construídos em relação a nós, mulheres, nos falaram onde nós deveríamos estar, né, mulheres recatadas do lar. Então, esse é o nosso espaço, recatadas, tem que falar baixo, tem que ser concordada, porque quando a gente não concorda, a gente é histérica, né? Freud falou disso. Então, a ciência, a biologia, muito, a medicina também, ela nos, né, a partir das construções dos seus conhecimentos, nos construíram enquanto pessoas. Então, muito do que nós somos, e muitas vezes pensamos que é de maneira natural, né? Quando a gente diz assim, nossa, aquela menina não para quieta, parece um menino. Por quê? Por que nós precisamos parar quietas? Né? Por que nós temos que estabelecer o nosso espaço? Por que a gente tem que ser silenciosa? Por que a gente sempre tem que estar com um sorriso no rosto, delicada, simpática? A quem nós estamos prestando serviço, né? Mas a Oriane coloca aqui, eu passo a refletir sobre as características patriarcais que se mantêm em nossa sociedade, não apenas na área de conhecimento, na religião, na formação, educação. Sim, são várias instâncias, né, as epistemologias feministas da ciência, elas falam especificamente da ciência, da produção da ciência, das produções de verdades na ciência e como se pode pensar numa ciência diferente dessa, né? Uma ciência androcêntrica, sexista, machista, misógina, mas a gente tem que pensar que não é só a ciência que nos constrói enquanto mulheres. Né? Aí a gente tem que pensar que outras instituições, né, as jurídicas, quando diziam, até pouco tempo atrás, nós não podíamos tomar a decisão de um divórcio. O único que podia fazer isso era o homem, porque nós éramos incapazes perante a lei. Nós éramos incapazes de tomar decisão, então a gente não podia tomar decisão da nossa vida. A nossa vida era decidida primeiro pelos nossos pais e depois pelos nossos maridos. E essa foi uma construção jurídica. Aí a religião construiu muitas coisas em relação a nós, né? Muitas, diversas, assim. Então nós somos enquanto mulheres, nós somos uma mistura de todas essas construções e que a gente precisa parar para pensar, para ver se aquilo é nossa, somos nós mesmos ou foram construções externas que foram postas para nós, né? Josi, pode passar. Se quiserem perguntar alguma coisa também, ficarem em dúvida, fiquem à vontade, né? Bom, então os principais pontos, né, da crítica feminista para a ciência é a visão universal de um homem branco que fala de lugar nenhum e conta verdades sobre o mundo, objetiva, a partir de um olhar adolescente, sexista, racista, circunscrita no Ocidente, num contexto de privilégio dos conhecedores, modos europeus e norte-americanos de promover um discurso de como o mundo funciona. E a crítica, ela é realizada para diversas áreas, isso também já tinha falado, e ela tem um impacto muito grande na biologia, e eu vou trazer agora, assim, uns exemplos da área da biologia, que é o meu lugar de fala, né, que eu conheço melhor. Eu vou fazer a leitura disso aqui para vocês, e daí depois eu vou passar uma imagem, né. Um foi Darwin, que escreveu, e outro foi Dawkins, que é um estudioso de comportamento animal. Agora, é vivo ainda, um pesquisador recente. Então, ele diz assim, ó, a fêmea, falando
de um comportamento entre fêmeas e machos não é jacaré, aquele maior que o jacaré, crocodilo. A fêmea examina os machos e tenta detectar previamente sinais de fidelidade e domesticidade. Uma maneira de uma fêmea fazê-lo é de se fazer de difícil durante um longo tempo, ser recatada. Ele está falando de uma crocodila, tá, gente? Os crocodilos machos, agora o Darwin, os crocodilos machos têm sido descritos como lutadores, urrando e girando em círculos, como índios na dança de guerra pela posse da fêmea. Pode passar a imagem, Josi. O que eles viram para descrever tudo aquilo? Essa imagem, provavelmente. Né? 2 machos lutando, a fêmea recatada, dócil, esperando sinais de fidelidade. Vocês conseguem pensar um crocodilo pensando em tudo o que eles escreveram? Uma fêmea pensando assim, nossa, eu tenho que ser dócil, recatada, para eu achar um bom crocodilo macho. Né? Então, para a gente pensar assim, na biologia não se falou só das mulheres humanas, se falou também de tudo que é fêmea na natureza. Então, a gente deu papéis para essas outras fêmeas também, de passarinho, crocodilo. Aí, quando vocês assistem aquele Discovery Channel lá, aqueles bichos lá, me dá até um desespero de ver aquilo. Mas ele vem muito do que foi produzido na área da biologia, claro que com um pouco de fantasia junto, mas o que foi produzido na área da biologia em relação ao comportamento animal. O leão, o rei da selva, que fica lá à procura de uma fêmea, que cuidam do filhote. Daí aparece aqueles bichinhos andando e eles vão contando uma história em relação a esses animais. Mas essa história é uma história nossa, não é uma história desses animais. Eu fico pensando se o jacaré sabe, o crocodilo sabe, o que a gente anda falando deles. Né? A revolta que seria, eu se fosse a crocodila comia todos os seres humanos, de falar que eu ia ficar lá esperando um homem fiel, um crocodilo fiel, né? Enfim. Isso, ela fala dessas metáforas, né, utilizadas na biologia, dá exemplos relacionados à mulher como passiva, né, o intuitivo, natural, subjetivo, enquanto aos homens se referem especificamente como fortes, ativos, objetivos e racionais. Isso mesmo, Jéssica, é bem isso que ela fala no artigo dela, e daí a gente tem que pensar que isso se extrapola para os outros seres vivos também, né? As fêmeas dos outros seres vivos também são vistas como passivas, subjetivas, né? A Fernanda, eles fazem descrições a partir de visões de mundo que representam os seus preconceitos, isso mesmo. Anne, complexo, complicado, uma mistura de revolta e ao mesmo tempo sentimento de ser incapaz. Infelizmente, atualmente ainda temos algumas situações dessas. Temos muitas, Anne, que passam muitas vezes de forma naturalizada, despercebida na nossa vida. A gente ensina, né, quem é professor de biologia, por exemplo, ensina como se fosse uma verdade dos crocodilos. Né, sem se questionar, sem perguntar para os alunos, mas por que os pesquisadores escreveram dessa maneira, né, por que pensam assim? Utiliza-se a oportunidade de falar que a mulher não é capaz, sensação que sempre seremos algo vulneráveis. Mas também eu não quero deixar vocês todas tristes aqui, tá? Não é esse o objetivo da aula de hoje. O objetivo é a gente refletir para pensar no nosso ensino e em como nós reproduzimos também essas questões na nossa sala de aula, quando nós colocamos, ou nas nossas pesquisas, que eu quero falar um pouquinho também depois. Como que nós colocamos meninos, meninas, como que nós transpomos as nossas aulas, né, em relação à oportunidade de fala, de lugar de cada um.
Ok, pode passar a próxima, Josi. Na criação dos filhos, né, Renata? Quem tem filhos, tanto faz filhos homens ou mulheres, nós temos uma grande responsabilidade em relação a isso, a esses modos de ser menina, menino, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande para que nós construímos, né, para que seja construída meninas e meninos fortes, né, meninas e meninos que tenham esses conhecimentos e reflitam sobre essas questões, porque também não é só as meninas. Então, essa imagem, por exemplo, é uma imagem muito presente em livros didáticos, até foi tirado de um livro didático de biologia, mas se vocês forem ver livros técnicos, se vocês forem visitar o Museu de Ciências Naturais em Nova York, é essa imagem que vocês também vão ver lá, discutindo um pouco da evolução dos humanos, né? E quando você faz essa discussão, então, para a gente entender um pouquinho também da epistemologia feminista, como que ela faz essa crítica. Antes da década de 60, se tinha uma hipótese de evolução humana. Então, toda evolução humana, ela estava marcada no homem, o homem como centro. Então, um pesquisador, né, um antropólogo, acharam uma pedra lascada, e quando olharam para aquela pedra lascada, eles construíram toda uma história da evolução humana, dizendo que aquela pedra lascada, ela servia para a caça, em que os homens caçavam e levavam alimentos para os mais frágeis, no caso, as mulheres e as crianças que ficavam no abrigo. Então, toda uma história foi construída e dentro da ciência essa hipótese foi válida. E até hoje muitos pesquisadores utilizam essa hipótese, né? Que é bastante questionada, mas utilizam ainda. E na década de 60, com essas discussões muito grandes do feminismo, antropólogas feministas olharam para essa pedra lascada e falaram: não, gente, vocês estão enganados, essa pedra lascada, ela não serviu para caça, ela serviu para coleta, para coletar frutos, para cavocar a terra, para cortar raízes. E daí se veio uma nova hipótese, né, a hipótese da mulher caçadora, da mulher coletora, não caçadora. E toda evolução humana, então, foi pautada nesse olhar, que a mulher trouxe a nossa humanidade até aqui por conta da coleta. Então, a mulher sustentou os homens, a mulher fez o alimento, a mulher... Então, foi centrada na mulher. E hoje, as epistemologias feministas, elas criticam essas duas visões, porque Haraway até fala disso, ela diz assim: você sai de uma visão extremamente androcêntrica e vai para uma outra visão ginocêntrica. Então, você continua colocando oposições e valores nesse conhecimento, né? Você sai de um valor masculino e passa para um valor feminino. Mas, mesmo assim, esses valores, eles não nos permitem ver bem. Nós estamos vendo com máscaras ainda, né? A gente está vendo com uma lente embaçada, a gente tem que pensar de forma distinta. Hoje já você tem uma outra hipótese, que provavelmente teve uma mescla entre coleta, entre caça, e que não tinha papéis separados, né? Homem, caçador, mulher, coletora, mas que todos desempenhavam papéis dentro daquela sociedade para que ela pudesse sobreviver. Né? A gente pensar 10 mil anos, 12 mil anos atrás, ambiente extremamente hostil, quase ninguém conseguia chegar à vida adulta. Se todo mundo não colaborasse de alguma maneira, provavelmente, né, não se chegaria. Mas, mesmo assim, continua sendo uma história. Claro que temos algumas evidências, um pouco de ossos, um pouco de utensílios, mas é uma história que a gente não consegue reescrever ela como ela era, e nunca vamos conseguir. A gente nunca vai voltar 12 mil anos atrás. Então, e muitas vezes a gente leva, agora pensando isso no ensino, né, isso é a crítica da ciência, da construção dela, mas quando a gente leva para o ensino, a gente coloca uma imagem dessas como certa, sem fazer discussão, sem pensar nessa construção do conhecimento.
E se a gente olha para essa é uma imagem da nossa sociedade atual. Eu não posso dizer que essa imagem é uma imagem de 12 mil anos atrás, né? Então, que as mulheres ficam ali bem na questão, né, doméstica, cuidando do alimento, das crianças, e os homens na frente, né, até da imagem. A Josi, que trabalha com imagem, a gente vai fazer umas análises dessas agora, né, Josi? Na frente, então, o estar na frente também significa algo, manipulando o fogo, que está relacionado ao conhecimento. Então, o homem relacionado ao conhecimento também. Pode passar, Josi. Mas a Auriane escreveu assim: acredito que por estarmos aqui buscando uma profissão, conhecimento e desenvolver uma carreira docente, isso já demonstra uma postura forte e corajosa, com certeza. Seja por oportunidades, por inspirações e incentivos. O fato de estarmos aqui, de termos essas oportunidades, é o resultado da luta de muitas mulheres, de nossas famílias, e que agora segue conosco para ensinar isso aos nossos alunos e família, principalmente, por exemplo. Exatamente, Doriane, a gente está aqui hoje porque muitas outras mulheres já lutaram por isso, mas ainda precisamos pensar muito mais nessas questões. Bom, a fertilização é outro exemplo que alguém ali em cima já tinha colocado, por exemplo, passivo, ativo. Então, isso está muito presente no processo de fecundação. O espermatozoide sempre é aquele herói valente que atravessa uma vagina hostil, né, e chega no ovócito e tem que quase destruir esse ovócito para que a fecundação aconteça. Então, essa é a história, quando eu falo história com E, né, uma historinha que se conta muito na escola. Essas imagens aqui são todas imagens de Google, assim, né, não é nenhuma imagem de livro didático, porque hoje no livro didático não é mais representado dessa maneira, mas a Fernanda, como ela falou, ela fez a pesquisa dela em alguns materiais didáticos do site Dia a Dia Educação. E lá tinha mais questões problemáticas do que nos próprios livros didáticos. E muitas vezes nós, enquanto professores, também pegamos esses materiais didáticos do YouTube, de vários lugares. E se a gente não tem esse olhar crítico, a gente continua reproduzindo, né? Até uma aluna minha, quando foi trabalhar com alunos do ensino médio, toda essa questão de fecundação, hoje, vamos pensar lá na ciência, já volto aí. Hoje, na ciência, não se pensa mais nesse processo dessa maneira, mas ele já foi descrito, 1940, por ali, como o ovócito como bela adormecida. Isso num artigo científico, tá? Hoje não, hoje já se reconhece tanto as funções do ovócito quanto do espermatozoide. Só que por conta do ovócito ter sido considerado passivo, e que ele não fazia nada, ele era uma célula que ficava parada, ela só funcionava na cabeça dos pesquisadores quando o espermatozoide fecundava. E era o espermatozoide que fazia tudo sozinho, ela ficava só à espera. Isso impossibilitou diversos tipos de pesquisa, inclusive pesquisas relacionadas à fertilidade e pesquisas relacionadas à contracepção. Depois que se teve um outro olhar também, aí veio também das epistemologias feministas questionando esse jeito de construir ciência, que pesquisadoras, e foram mulheres mesmo, fizeram uma revisão em todo esse conhecimento e construíram um novo conhecimento. Né? E esse novo conhecimento também nos permitiu outros olhares. Então, hoje a ciência já olha o processo de fecundação diferente, mas ainda no ensino a gente está um pouco para trás do que as pesquisas científicas apresentam em relação à fecundação. Pode passar, José. Eu ia falar da minha aluna. Quando ela foi aplicar uma intervenção pedagógica com alunos do ensino médio, falando do processo de fecundação, como que ele ocorria, os papéis de ovócito, espermatozoide. Aí, no final, uma aluna falou assim: professora, eu sabia que eu, enquanto
enquanto mulher e negra, sofro muita discriminação. Mas eu nunca imaginei que as minhas células também sofriam. Então, para a gente ver, né, que não é só nós enquanto seres multicelulares, mas as nossas, se a gente for pensar até quando descrevem os hormônios sexuais, desde as nossas substâncias químicas, as nossas células, a ciência deu um jeito de construir de uma forma distinta, né, hierarquicamente inferior. Cristina, Josi, só quer uma falar? coisinha. Quando você comentou daquela questão que ela vê os livros, é que os livros eles passam uma determinada avaliação em relação às imagens. Sim. Tem o PNLD, então tem uma tabelinha que pede uma determinada análise, então por isso que já não vai tantas imagens, ainda passa alguma coisa, com certeza, né, Betina? Mas muito Passa. menos em outros materiais didáticos que não tem toda essa análise que é feita, né? Só isso. E o de fecundação é bastante debatido, né? Mas tem outros conhecimentos que não são tantos. Então, tem algumas coisas que foi tirado dos livros didáticos, como colocar meninas de cor de rosa, meninos de azul. Então, essas coisas muito aberrantes, assim, de separação foram retiradas. Agora, outras coisas que são menos... são mais sutis, né? Essas ainda permanecem, então sempre precisa estar analisando. A gente tem um trabalho bem bacana com a Josi em relação não só a gênero, a outros problemas também com imagens. Porque a imagem é extremamente complexa, né? A gente às vezes coloca a imagem assim, mas ela é extremamente complexa, transmite várias informações. Bom, essa aqui é uma pesquisa bem recente, de 2011, que foi publicada na Science. Eu sempre gosto de comentar sobre ela para não ficar aquela coisa, mas esses conhecimentos que a professora fala aí é tudo de antigamente, de, sei lá, 50 anos atrás, né? Hoje não se faz mais isso. Então, para nós localizarmos essa pesquisa e corporificarmos os indivíduos. Então, essa pesquisa foi produzida em Israel por um grupo de homens brancos, tá? E o que eles fizeram? O nome do artigo é Lágrimas Humanas Contêm Sinais Químicos. Então, eles queriam ver se as nossas lágrimas, elas tinham algum sinal químico que quando eu choro, por exemplo, eu transmito alguma informação, né, um sinal químico para quem tá vendo eu chorar, ou quem está próximo. E aí eles pegaram, se eu não me engano, 3 mulheres, na próxima página está escrito isso, 3 mulheres e 24 homens. As mulheres chorando, então as mulheres foram postas para assistir um filme e chorar. E os homens para cheirar as lágrimas. Depois que os homens cheiraram as lágrimas, foi feito, pode passar, Ju, foi feito um exame de sangue e um exame, uma tomografia, para ver se tinha alguma diferença assim nas sinapses, nos movimentos cerebrais, e para ver se tinha um menor volume de testosterona no sangue. Então, eles perceberam que depois dessa pesquisa, diminuiu a quantidade de 15% de testosterona no sangue. Aí, o que eles dizem a partir disso? Homens, ao sentirem o cheiro de lágrimas femininas, reduzem a excitação sexual e os níveis de testosterona do organismo. É uma pesquisa de 3 páginas publicada na Science. São questões que eu me faço a partir desse olhar da epistemologia feminista. Qual que é o objetivo dessa pesquisa? Se eles queriam ver sinais químicos, eu não teria que ter homens e mulheres chorando, e diversos homens e diversas mulheres? Eu não teria que ter várias mulheres e homens cheirando, porque a mulher também tem testosterona no organismo. Será que os níveis de testosterona nosso também diminuiriam ao nós sentirmos o cheiro de lágrima, né? Aí a gente pensa assim, socialmente isso, né? Nós sempre mais próximas aos filhos por questões sociais, vendo os filhos, será que não ia ter uma interferência diferente, cheirar lágrima? Não sei. E por que, né? Por que as mulheres chorando? Será que é porque os homens não choram?
Então, essas são questões que eu estou fazendo, tá? A partir de um olhar da epistemologia feminista. O porquê que essa pesquisa parte com esses objetivos, com esses sujeitos, com essa metodologia e mais, chega a esse tipo de conclusão. Então, se nós tirarmos, provavelmente não seremos não consigo falar, Josi, ajuda, pois reduz a excitação sexual dos indivíduos, né? Ela Então, não acho sofreremos violência sexual. sexual, exatamente, fica até mais bonita. Né? Não sofreremos nenhum tipo de violência, nem a sexual, porque diminui os níveis, a excitação sexual desses homens. Então, assim, uma pesquisa, olha, eu li ela tantas vezes que vocês não fazem ideia, posso até pôr à disposição de vocês, mas para mim é extremamente machista. É uma pesquisa que não traz uma contribuição nenhuma para a ciência, só reforça papéis de homens e mulheres, mulheres que choram, homens que cheiram, como se a excitação sexual fosse única, exclusivamente do homem, da mulher não recatada do lar, né, que não pode sentir prazer, enfim. Então, assim, é uma questão para pensar, sabe? Não foi nenhuma epistemóloga que fez a análise desse artigo. Quem está fazendo essas análises e esses questionamentos a partir do olhar da epistemologia feminista sou eu, tá? Ok. Né, tem isso mesmo, Chayane, já ouvi pesquisas falando sobre isso, que eles se citam justamente no sofrimento, no choro, né, da pessoa que está sendo agredida. Então, para a gente finalizar, né, rapidinho, o que significa dizer que uma pesquisa, agora, olha, isso não é as epistemólogas feministas que estão falando, porque as epistemólogas feministas da ciência, elas falam do conhecimento científico, de como esse conhecimento científico pode ter um viés androcêntrico, machista, sexista, e como que se pode produzir um conhecimento científico corporificado. Então, é nesse sentido que as epistemólogas feministas falam. A partir daqui, quem está fazendo as reflexões sou eu, claro que olhando para esse referencial teórico, só para a gente separar as coisas. Então, aqui, ó, o que dizem as pesquisas no ensino de ciência... O que significa fazer uma pesquisa no ensino de ciências feminista, né? E o que significa dizer que o ensino de ciências é feminista. Então, eu penso assim, que dentre o que nós podemos pensar que o ensino, tanto o ensino quanto as nossas pesquisas na área de ensino, elas precisam ser corporificadas. Então, eu tenho que saber quem é o ser que faz aquela pesquisa, o porquê que ele escolhe aqueles sujeitos, o porquê que ele escolhe aquele referencial teórico, para que aquele conhecimento que vocês, né, vamos pensar nas pesquisas de vocês, que vocês vão gerar, seja um conhecimento parcial, sempre lembrar disso, nunca é um conhecimento absoluto, ela é um conhecimento parcial a partir deste olhar, e ele é um conhecimento responsável. Vocês, enquanto pesquisadores, são responsáveis. Aí eu também posso pensar o seguinte, daí vale para a pesquisa de todos vocês, de todas vocês. Para que uma pesquisa seja feminista, né, numa perspectiva da epistemologia feminista, ela precisa estar falando de mulheres e das relações de gênero? Não, não precisa. Né, vocês podem, não vou lembrar agora das pesquisas que vocês estão realizando, mas vocês podem pensar nessa pesquisa de vocês, que não tem a ver com mulheres e nem com as relações de gênero, numa perspectiva da epistemologia feminista. Qual seria essa perspectiva? Quem sou eu? Né?
Com quem eu falo nessa pesquisa? Quem é o meu referencial teórico? Por que eu escolhi esses sujeitos? Então, isso ficar claro e saber que o conhecimento que vocês produzem é parcial e ele é responsável. Vocês estão dando um olhar para o mundo, um outro olhar, um olhar que, de repente, nunca se tinha pensado. Então, vocês estão dando uma nova visão, vocês estão colocando novas lentes para que outras pessoas possam ver um mundo diferente, e isso tem que ser responsável. Então, eu penso assim, que as nossas pesquisas, isso as epistemólogas colocam, que as pesquisas, elas têm que partir desse olhar da perspectiva feminista, mas que elas não precisam ter conteúdos de gênero e nem de mulheres. Isso fica entendido? Ou é confuso? E o que vocês pensam nas pesquisas de vocês? Vocês conseguem dar esse olhar para elas? Eu vou tomar um pouquinho de chimarrão aqui, que eu tô com muita sede, gente. Enquanto Estão vocês pensando escrevem ainda, aí. Betina. Estão digitando? Eu acho que ficou bem. Dá para entender bem isso, Betina. Eu, por exemplo, eu não trabalho com esse tipo de pesquisa específica, mas eu posso ter esse olhar. E realmente eu comecei a pensar muitas coisas, né, em relação a isso. Aquela questão da biologia, não tinha dado conta daquelas questões, né, de colocar essa figura feminina, que é uma questão social, dentro nos animaizinhos que colocam lá, ou nas questões nossas biológicas, né, as nossas características. Então, sim, a gente consegue pensar, né, tendo isso bem objetivamente, né, com esse foco, e podendo até ou não utilizar outras referências, mas, por exemplo, eu trabalho com análise de imagem, agora a gente observa muito. Se bem que na arte, por exemplo, nós tivemos esse momento realmente da mulher, né, que teve toda uma discriminação, né, e que hoje, né, é muito diferente em relação à arte, não é tanto assim, mas o que acontece? Essa figura feminina, né, como ela é representada, por exemplo, a gente sempre vê mais o nu feminino, que é uma coisa, seria uma pesquisa bem interessante. Por que tem sempre nu feminino, nu feminino? É uma coisa mais normal. Eu tô falando antes, na Grécia a gente vê muito nu masculino, né? Mas em um determinado momento não se vê mais essa questão do masculino, né? Então, até em filmes, se a gente pegar uma coisa, é normal. Agora, quando a gente vê um nu masculino, nossa, a gente acha super diferente, principalmente se for nu frontal, né? É muito. Então, eu falei em filme porque também é uma questão de arte também, cinema, né? Então, a gente pode ter essa percepção, essa análise, né? Sem necessariamente estar fazendo uma pesquisa utilizando esse referencial. Nesse caso, você diz, né? Eu acho que com certeza. Isso é interessante. Uma vez que eu fui, acho que no MASP em São Paulo, até tinha uma placa lá. Por que as mulheres só entram nesse museu nuas, né? Fazendo uma crítica que a maioria lá daquele último andar, que eu não sei que é a exposição permanente, a maioria dos expositores são homens clássicos, né? Então, aqueles homens que a gente conhece, as obras de arte, e as mulheres estão lá, mas retratadas de maneira nuas, e não como as artistas. Então, se a gente fosse extrapolar isso para a ciência, não como as conhecedoras, mas como objetos do conhecimento, que a Máfia também coloca no artigo dela. Os artistas nos retrataram, né? A arte também foi uma das áreas que nos disse como deveríamos ser, né? Eu não lembro que época, e a Josi pode dizer, quando pegava aquelas mulheres europeias que eram brancas, brancas, brancas naquele jardim, né? E retratavam. Pensa, aquilo era uma minoria de mulher que existia daquela maneira, que eram as mulheres da alta sociedade, porque as outras mulheres estavam no sol, trabalhando, se batendo,
e tendo pouca comida, péssima qualidade de vida, e daí se retratavam aquelas mulheres que estavam nos quadros, né? E aquele era o ideal de beleza. E hoje a gente tem isso também, né? Continua tendo. Mas é interessante, né? Todas as áreas contribuíram para essas questões. Mas até quando eu falo assim da questão das nossas pesquisas e do ensino, a gente não precisa citar as epistemólogas feministas, falar, mas o olhar que a gente dá para a nossa pesquisa, né? Penso que ainda não todos, eu acho que na área de ensino de ciências a gente está bastante aberto já para essas discussões, mas aquela questão de ser muito de não nos colocarmos na fala, né? Eu fico doida quando eu mando artigo para a revista e eles não querem que coloque o nome inteiro do pesquisador nas referências bibliográficas da pesquisadora. Eles mandam para mim, tem que tirar, tem que colocar conforme as normas. Eu falo, não, eu estou dentro de um referencial teórico que não me permite, eu preciso visibilizar quem é mulher e quem é homem. Se eu não coloco Diana Máfia, a Máfia vira homem. Se eu colocar Herta, a Bettina Herta vira homem. Todo mundo vira homem se eu não visibilizo. Então, assim, eu penso que uma postura, enquanto pesquisadora feminista, é essa que a gente tem que ter. Visibilizar quem são os autores que a gente utiliza, sejam elas mulheres, e ainda eu penso também que a gente vai ter que caminhar em outro sentido, quando a gente cita, por exemplo, a Spivak, né? A Gayatri Spivak, ela é indiana, eu vou ter que dizer Gayatri Spivak, indiana, localizar ela, de onde que ela está falando, né? Então eu penso assim que isso é uma postura feminista, porque também não é todas as mulheres e homens que são iguais, então a gente precisa também situar isso, né? E isso é uma das falas da epistemologia feminista. E para além disso, ser coerente, deixar explícito nas nossas pesquisas de onde falamos, quando eu digo de onde falamos, o nosso referencial teórico. Então, a gente tem que ter o nosso referencial, não precisa ser da epistemologia feminista, eu vou usar Feyerabend, então eu estou usando Feyerabend, eu estou deixando o meu leitor ciente do lugar que eu falo. Esse é o meu lugar de fala, é o Feyerabend, né? Quem são os sujeitos da minha pesquisa? Então, até alguém colocou aqui, quem que colocou? Acho que a Felícia falou assim, das minorias. Se eu vou trabalhar com as minorias, eu tenho que descrever elas, eu tenho que deixar quem é o leitor ciente de quem são, onde estão, porque se for uma pesquisa que não é com um grupo de minorias, mas é um grupo de classe média, o resultado da pesquisa é outro, gente. É diferente. Então, essa intenção da epistemologia feminista, é situar esse conhecimento, é corporificar, é dizer de onde falamos, porque falamos daquela maneira, né? Então, eu acho que a grande contribuição da epistemologia feminista é esta, e ela serve para todas as áreas do conhecimento refletirem sobre suas pesquisas. Então, lá na biologia, se eu vou produzir conhecimento, eu tenho que deixar essas coisas bem registradas, né? Como naquele artigo que foi publicado na Science. Por que ele escolheu homens e não escolheu mulheres para cheirar? Por que isso não é explícito? Ele tem uma justificativa para isso? Porque provavelmente se esse pesquisador tivesse pensado, ele não tinha feito o artigo daquela maneira. Né? Então, são essas, assim, eu penso que as questões para a gente pensar. E isso vale para o ensino de ciências também, né? Enquanto professores, quando nós estamos falando com os nossos alunos, situá-los aonde estamos, por que estamos falando dessa teoria, quem era esse pesquisador, em que ano que vivia, traz a imagem, a Josi me ensinou isso, traz a imagem do Darwin, traz a imagem, é esse aqui, tá vendo? Homem branco europeu, né? Quantos homens nós estamos vendo esse ano? Por que as mulheres não estão aqui? Aonde elas estão? Que conhecimento produziram? Então, localizar, né, os conhecimentos e onde são produzidos, porque qualquer área nossa, física, química, biologia, o nosso conhecimento foi produzido num eixo, Europa e Estados Unidos. Sempre de lá. Pouquíssimos conhecimentos em outras localidades. Então, Bettina, daí aquela questão que eu sempre falo, que é uma das diferenças com a questão da arte, é que
até o Gombrich diz, né? Não existe nada realmente que se possa dar ao nome de arte, existe somente artistas. Então, na arte, é muito mais importante, é muito presente essa questão do artista. A gente não fica olhando uma obra de arte, tá? Mas quem que é essa pessoa? E daí, quando você vai pensar nessa pessoa, você pensa nisso, né? Esse contexto, de onde ele era, pensar, então, a nossa área é. Daí, agora na ciência a gente está vendo muito essa questão da epistemologia, da história da ciência, está ficando mais forte essa discussão. Mas na arte é fundamental a questão, a gente não consegue pensar em arte sem história da arte. Porque nessa discussão dessa pessoa, né, esse artista que faz essa produção, então isso para nós é muito forte. E eu só queria falar que de vez em quando eu estou lendo o que eles comentam, né, eu pergunto, quem que está falando isso? Às vezes até sei, mas eles respondem, e é por conta disso, para vocês pensarem já, que a Bettina, a gente sempre fala disso, né, de vocês colocar bem evidente na pesquisa onde é tal autor, onde é você, pesquisador, que está falando. Então, tem que ficar bem evidente, porque às vezes a gente vai ler a gente vai para uma qualificação, né, Betina? E a gente fica assim, quem está escrevendo isso? É tal autor? Tudo. E isso aí até evita a questão do plágio, às vezes, né? No sentido assim, Às vezes fala sem lá, a gente querer. pergunta, viu, mas sei lá, a Harry nunca falou isso na vida. Daí a pessoa diz Então, assim, não, mas acho que fui eu mesmo que falei, né? Então a é gente tem que importante. tomar esses cuidados, assim, de não colocar palavra na boca dos outros e não tomar a palavra dos outros para nossa também, né? Porque daí é plágio. E muita coisa que a gente lê, né, por aí, que as pessoas fazem as análises, como se a outra pessoa. Então, por isso que eu falei aqui, ó, a análise que eu estou fazendo desse artigo é minha, não nenhuma dessas epistemólogas fez, mas eu estou fazendo a partir desse olhar que elas deram, mas a análise, os questionamentos que eu estou fazendo são meus, né? E quando eu falo da pesquisa e ensino de ciências e a pesquisa e o ensino de ciências relacionando a epistemologia feminista, isso é uma coisa minha também, porque elas não fazem isso. Então, as minhas pesquisas são nesse caminho. Eu utilizo elas enquanto referencial teórico, mas para o ensino, quem fala sou eu. Para as pesquisas e ensino de ciência, quem fala sou eu. Elas nunca falaram em relação a isso, a essa especificidade. Tina, isso o David fez que eu gostei muito, que ele pontuou bem isso. Parece que a gente tinha combinado com ele, né? Que o David, ele pegou e falou, ó, esse aqui, né, foi o Fairabid que falou, agora a partir disso eu fiz essa discussão e ele se posicionou. É claro que daí lá é uma tese, tem que ser mais, digamos assim, tem que se posicionar muito mais do que numa dissertação de mestrado, né? Então, mas mesmo assim é interessante já vocês irem colocando na pesquisa. E Tina, E o tem um quanto comentário aqui que eu não sei responder. eu Laila. já pergunto. Já vejo, mas assim, o quanto isso é importante, a gente pensar, né, na epistemologia, ela nos permite fazer essa reflexão, mesmo que nós não vamos usar, por exemplo, durante a dissertação de vocês não usem nenhum desses autores, mas ele permite a reflexão em relação à pesquisa científica. A gente não chegar a certezas absolutas, a gente pensar nas questões de gênero envolvidas, a gente pensar em várias questões de como que o conhecimento científico é construído. Então, não é que vocês, eu tenho que usar Feyerabend, eu tenho que usar, não é isso. Né? A epistemologia, ela é uma maneira de nós refletirmos em relação às nossas pesquisas. E claro que tem alguns de vocês que vão usar e outros não, depende da área, né? E isso falta muito para outras áreas da ciência, né? O ensino de ciências leva a isso, mas assim, na biologia quase não tem, na área específica da biologia, nas pesquisas, não se tem uma reflexão epistemológica nos mestrados, doutorados, então acaba que muitas vezes o povo olha no microscópio e descreve, daí publica umas porcarias que nem aquela da Science. Daí ela pergunta, como que tal artigo foi aceito? Aí não sei, né? Porque ele era menino. Porque ele era menino, porque ele faz parte do Instituto Weizmann lá de Israel, que é um instituto super reconhecido.
provavelmente é um pesquisador também reconhecido mundialmente, compadre do revisor da Science, e aí tem muitas explicações, mas também isso aí é só achismo, né? Achismo Pode nosso. ser, e achismo nosso, porque quando a gente manda para uma revista científica, geralmente 2 pessoas fazem a leitura, e se as 2 concordam, é publicado, né? Só se uma não concorda, outra concorda, e vai para um terceiro leitor. Então, geralmente, as revistas fazem dessa forma. Então, se passou por lá e passou por 2 pessoas que tinham a mesma visão dele, foi publicado, gente. Foi publicado, como muita coisa. Eu não fico olhando muito a Science, mas até vou ver mais. Preciso de alunos para fazer as análises, porque eu acho que a gente teria muitas dessas análises para fazer e pensar e refletir. Que mais que tem aqui? Mais alguma coisa? Geralmente não pode se identificar. Mas eu vou falar uma coisa, Jordana. Não pode, mas, por exemplo, esses dias eu mesmo fui dar um parecer uma revista, para a revista lá do NARD, né? E quando eu estava lendo o artigo, eu sabia de quem era. Não, mas geralmente não é, mas assim, quando a gente é da área, então determinadas pesquisas, mesmo que você não pontue, você acaba sabendo de quem é. E tem algumas revistas que vai com nome. Mas sabe, pela linha, por exemplo, chegar uma coisa de epistemologia feminina, parece que é uma coisa meio da, quem será? Será? Da UFPG. É a mesma coisa assim, hoje as revistas quase, há muitas revistas do Brasil inteiro me mandam, sempre que tem um artigo que tem a palavra gênero, vem para mim, cai na minha mão, né? Às vezes é gênero literário, eu falo, gente, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não, tô brincando, nunca mandaram de gênero literário. Mas assim, a gente sabe mais ou menos quem trabalha com essas pesquisas, porque o campo também não é tão grande assim. E claro que quem lê, quando eu mando uma revista, um artigo meu, quem lê sabe que é meu. Porque provavelmente também, a não ser que seja uma pessoa totalmente fora da área, né? Que a revista mande para alguém que nunca trabalhou com gênero, mas geralmente sabe. E essa é uma questão assim que eu penso que ainda vai ter que ser revista, né? Porque eu, pelo menos, não sei, eu acho isso assim meio que não é palpável, porque a gente, claro que eu entendo que às vezes as pessoas derrusgam uma com a outra, mas só que você tem que dar um parecer, e a pessoa que vai receber o parecer, ela tem todo o direito de dizer, não, te respondo assim, 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 assado, né? Então, não sei até que ponto que essa questão de mandar sem o nome, sei, eu acho que isso precisa ser revisto ainda. Mas, agora, uma coisa que eu brigo muito com as revistas é com o tal dos nomes. Tem revista que não adianta, sabe? Não adianta brigar, porque eles não querem, daí não querem receber. Esses dias até uma professora da Federal falou para mim, eu mando tirar, então, falo que não vou publicar, mas daí a gente já fica, né, numa situação que a gente precisa publicar. Daí a revista aceita o artigo, daí querem que a gente tire os nomes completos. Difícil. Não aceita você Gente, colocar da minha parte, acho que era isso. Não lembro mais se tinha alguma outra questão. que você falou da Fernanda. Vamos, a gente podia ter cortado, né, Betina, já? Vamos fechar? Ele pode até começar Eu vou mais. fechar. Eu